Um dos fenômenos celestes mais vistos pela humanidade desde a antiguidade. Os eclipses lunares e solares já foram sinônimos de maus presságios, representações de personagens místicos e religiosos, e hoje, embora existam civilizações que ainda se assustam com esse tipo de ocorrência, sabe-se que não mais são do que fenômenos naturais que surgem a partir do alinhamento da Terra com a Lua e desta com o Sol. O eclipse é um fenômeno que ocorre quando um corpo celeste interpõe-se entre outro corpo e uma fonte de luz, causando um escurecimento total ou parcial de um dos astros. Existem dois tipos de eclipses, o lunar e o solar. O eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra encobre a Lua, parcial ou totalmente, alterando sua aparência. O eclipse solar ocorre quando a Lua está no caminho entre o Sol e a Terra, cobrindo os raios solares que chegariam ao planeta. Bom, no eclipse solar, ainda há um fator relevante a ser considerado. A Lua é quase 400 vezes menor que o Sol, mas está aproximadamente 400 vezes mais próxima da Terra, o que faz parecer que ambos têm o mesmo tamanho, olhando daqui, claro. Quanto mais próximo a Lua estiver da Terra, maior é o caminho do eclipse e sua totalidade máxima. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, acontecem entre 2 a 7 eclipses por ano, sendo 2 lunares e 5 solares, ou 3 lunares e 4 solares. A cada 18 anos aproximadamente, todos os eclipses acontecem com a mesma regularidade. Esse intervalo de tempo é denominado de período de Saros, quando ocorrem 41 eclipses do Sol e 29 eclipses da Lua. Para quem achava que os eclipses solares fossem em menor número por serem avistados com menos frequência, o INPE explica. Embora os eclipses lunares sejam menos frequentes em número, a visualização desse tipo de eclipse a partir de qualquer ponto da Terra é facilitada em função de que basta ter a Lua acima do horizonte para podermos observá-lo, além de um céu sem nuvens, obviamente. O eclipse solar é dividido em 4 tipos, sendo que o mais raro deles, o híbrido, é o que poderá ser visto em 2023. Os tipos mais comuns são o parcial, no qual é possível observar parte do Sol obscurecida pela Lua, e o total, no qual a Lua se encaixa no disco solar, cortando sua luz por alguns instantes, causando um crepúsculo temporário. Quando a Lua está relativamente mais próxima do planeta, sua sombra toma a forma de um cone e toca perfeitamente a superfície da Terra, formando um eclipse solar total. O eclipse solar total também é caracterizado como anelar e anelar híbrido. O anelar acontece quando a Lua está a uma distância maior da Terra e o seu tamanho aparente não é o suficiente para recobrir toda a projeção solar. Da Terra, é possível observar um anel de fogo brilhante ao redor da Lua, e isso é motivo suficiente para se usar uma proteção para os olhos. O tipo mais raro, no entanto, é o anelar híbrido, esse que poderá ser visto em 2023. Essa combinação é causada pela curvatura da Terra, fazendo com que algumas partes do caminho do eclipse se movam para a umbra da Lua, que é a parte mais escura da sombra lunar, resultando em um eclipse solar total. Enquanto isso, outras áreas permanecem fora do alcance da umbra, o que resulta em um eclipse solar anular. Para que isto se torne possível, a Lua deve estar milimetricamente posicionada para que ambos os eclipses ocorram durante o mesmo evento, ou seja, se inicie com um eclipse anelar e finalize com um eclipse solar total. Segundo o site space.com, a Terra passará por 2 eclipses solares em 2023. O primeiro deverá ocorrer em 20 de abril e será do tipo híbrido. Segundo o jornalista científico, autor e especialista em eclipse solar, Jamie Carter, durante o evento, um anel de fogo será visível por alguns segundos
nos oceanos Índico e Pacífico, na Austrália Ocidental, por até 1 minuto, no Timor-Leste, 1 minuto e 40 segundos, e na Papua Ocidental, por até 1 minuto e 9 segundos. Em nenhum outro local do planeta essa ocorrência poderá ser presenciada. Já a segunda ocorrência está prevista para o dia 14 de outubro e será do tipo anelar, quando o anel de fogo poderá ser visto durante alguns minutos nas Américas do Norte, Central e do Sul. Como você pode concluir, os eclipses não ocorrem simultaneamente em todos os pontos do planeta. Muito pelo contrário, isso devido principalmente às dimensões de cada astro envolvido no fenômeno, como também na curvatura da própria Terra. Portanto, é possível também que um mesmo eclipse seja visto como total em um lugar do planeta e como parcial em outro. Isto é, o que torna certos tipos de eclipse raros. Isto é, acontecem em determinados períodos, contudo, em locais diferentes. No caso do Brasil, por exemplo, os últimos eclipses desse tipo ocorreram em 1991, no norte do país, e em 1994, na região sul. O próximo está previsto para 2045 em terras tupiniquins. Nossos antepassados não tinham o mesmo fascínio que hoje temos por fenômenos como os eclipses. Para eles, a Lua devorar o Sol só podia ser um mau presságio. Mesmo porque Lua e Sol não tinham estes nomes e também não eram vistos como um satélite natural da Terra e uma estrela, mas sim como divindades. Numa época em que a superstição era tão comum como hoje é a crença em Deus, o fenômeno era um sinal maligno do céu e poderia indicar a morte de um rei, perdas nas plantações, enfim, uma época de sofrimentos para os povos daquelas regiões. Para a astrologia moderna, o fenômeno tem um significado negativo. Segundo o site Personare, voltado a este campo de conhecimento, eclipses possuem significados negativos nos mapas astrais, sugerindo bloqueios súbitos e reveses nas áreas em que o mapa é afetado. Em outras palavras, o que para a ciência astronômica é algo bonito, lindo de se ver, para a pseudociência, beleza não quer dizer nada e pode significar algo ruim. Muitos são os resultados que encontramos no Google relacionados ao comportamento humano durante eclipses, mesmo que tal relação não seja cientificamente comprovada. Um eclipse pode causar danos ao planeta e aos seus habitantes? Bom, sabemos que a Lua tem influência direta sobre as marés, devido à ação da força gravitacional, porém, algumas coisas pontuais já foram percebidas e registradas pela ciência. Por tornar o dia escuro, o eclipse total influencia na temperatura da região onde ele é mais visível. Claro, afinal, os raios solares são impedidos de chegar até a superfície onde a Lua faz sombra. O vento costuma mudar de direção, uma vez que o ar quente deixa de se elevar do solo, o que provoca uma mudança na velocidade e direção do vento, segundo um estudo feito pela Universidade de Reading, no Reino Unido. Os animais, especialmente os selvagens, tendem a mudar seus comportamentos, uma vez que o seu relógio biológico fica confuso e eles passam a agir, mesmo que por pouco tempo, como se fosse noite. Em aves, o efeito é bastante claro. As diurnas procuram seus ninhos, enquanto as noturnas, como as corujas, saem à caça de suas presas. No final, o melhor de tudo é observar. E não se esqueça dos óculos de proteção, hein?